a abrir a sua Bíblia no livro de Deuteronômio, no capítulo de número 1. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, eu me coloco nas Tuas mãos, na dependência do Teu Espírito, para falar, não de mim mesmo, mas de Ti, para que as palavras que venhamos a transmitir não sejam nossas, mas, como disse Jesus, sejam daquele que nos enviou. Que de alguma maneira maravilhosa e miraculosa, que a voz do Espírito Santo possa ser escutada por cada um de nós, e que tenhamos ouvidos para ouvir ao Senhor. Acima de tudo, nós pedimos que toda honra, glória e louvor sejam dados hoje e eternamente, unicamente ao Senhor. No nome de Jesus Cristo. Amém. O livro de Deuteronômio, que entre nós é conhecido como Deuteronômio, que significa a repetição da lei. Em hebraico, o nome desse livro é palavras, são as palavras de Moisés. As palavras que Moisés dirigiu ao povo antes da conquista da terra de Canaã. E Moisés, então, em discursos, fala ao povo. Lembremos-nos que a Bíblia diz que ele foi homem poderoso em palavras e poderoso em obras. Embora ele mesmo dissesse a Deus que era homem de pesado falar, que tinha a dificuldade, eu particularmente creio que diante de um diálogo com Deus, que homem se atreveria a dizer que é eloquente diante do Senhor? E Moisés, assim, transmite esta palavra ao povo de Deus, e alguns princípios são tão importantes e relevantes para a nossa vida e para toda a sociedade, pois Moisés estava orientando aquele povo como eles deveriam viver, não apenas em relação a Deus, mas em relação uns aos outros. E em um dado momento, Moisés diz algo de tão especial sobre os juízes do povo, sobre o povo em forma geral, que se encontra no versículo 16 do capítulo 1 de Deuteronômio. Deem atenção às questões que surgem entre os seus irmãos e julguem com justiça entre um homem e seu irmão ou estrangeiro que está com ele. Deem atenção às questões que surgem. Em uma outra versão, uma versão mais antiga, você encontraria: ouvi a seus irmãos, ouvi, ou dai ouvidos, escutai a vossos irmãos. Escutar, ouvir com atenção. Um dos grandes problemas que existe em nosso meio é não ouvirmos uns aos outros. Um dos entendimentos que há
desse texto é que Moisés está dizendo: ouçam até o fim, ouçam sem interromper. Inclusive, isso é uma questão de educação. Saiba que muitas vezes o problema dentro da igreja não é somente salvação. O problema dentro da igreja é educação. É que nós, às vezes, somos grosseiros, não somos educados como deveríamos ser. Jesus Cristo sempre foi extremamente polido, extremamente educado no trato com todas as pessoas. Não importando que fosse um dignatário, não importando que fosse alguém de grande importância no meio de todos, ou uma pessoa desprezada por todos, até mesmo condenada por todos. Assim Jesus agiu com aquela mulher que foi encontrada em flagrante adultério. Ele tratou com dignidade, com respeito, honrando uma pessoa que era desprezada pela sua falha, pelo seu erro, não honrando o pecado, mas dignificando a pessoa que caiu de sua dignidade. Jesus agia assim. E nós, como imitadores de Cristo, devemos aprender que devemos também tratar os outros com este afeto, com este carinho, com este respeito. O apóstolo Paulo, na segunda epístola de Paulo a Timóteo, fala dos últimos dias e diz que nos últimos dias os homens teriam um comichão nos ouvidos. Algumas versões dizem, eles tapariam os ouvidos para não ouvir. E ele, um capítulo depois, diz que nos últimos dias os homens seriam pessoas que não teriam o afeto natural, a afeição natural. Homens brutos, homens que ele resume dizendo amantes de si mesmos. Em outras palavras, egoístas. Por que não somos, como a Bíblia diz, sejam tardios no falar, mas veja, prontos no ouvir? Nós deveríamos dar mais atenção ao ouvir do que ao falar. E normalmente pregadores, ministros e mesmo o povo da igreja de forma geral, nós estamos mais preocupados, e eu não quero dizer que isso não tenha sua importância, por favor, em falar. Estamos preocupados em falar. Eu tenho que falar. Claro, como eles crerão se não houver quem pregue? E devemos falar. Mas a Bíblia não diz que devemos apenas falar. A Bíblia diz, devemos falar a verdade. E que não devemos apenas falar a verdade, mas devemos falar a verdade em amor. Não basta falar. É necessário falar da maneira certa, da forma certa, falando a verdade, mas falando a verdade em amor. Porque, como eu tenho dito, se eu falo a verdade e não falo a verdade com amor, eu apenas estou falando umas verdades. E poderei ser mais grosseiro do que libertador. E nós temos que aprender a agir com sabedoria, e a Bíblia diz, para com
todos. E devemos ter sabedoria para com os que são de fora. Devemos saber agir. E devemos aprender, eu diria, mais do que falar, ouvir. Saiba do seguinte: uma das melhores coisas que nós podemos dar a muitas pessoas não é falar, mas é ouvir. Sempre que eu penso nisto, eu me lembro daquela mulher que foi curada ao tocar na orla das vestes, ou nos filactérios, aquelas franjas que até hoje os judeus usam em suas vestes, que representam o cumprimento da lei, ou seja, representam a virtude. E que aquela mulher que sofria há 12 anos de um fluxo de sangue, de uma hemorragia, que na lei veterotestamentária, ela era tida como imunda, aquela mulher afastada, marginalizada, tocou nas vestes de Jesus Cristo. Por isso ela temeu. Quando Jesus disse: alguém me tocou. Ela temeu, porque ela havia feito algo que aos olhos de todos seria reprovável. Ela que estava num estado, chamemos assim, de imundície, tocou, contaminando, digamos. Mas naquele dia, não foi a sujeira que sujou, mas a limpeza que limpou. Quem contaminou foi a virtude, e não a imundície que contaminou. E que Jesus então disse: alguém me tocou, e a mulher se aproximando, disse que fora ela. E me chama a atenção o texto: e ela contou tudo para Jesus. Sabe, naquele momento, o que nós faríamos? Depois de um milagre extraordinário, talvez muitos pregariam, falariam algo. Será que Jesus não tinha nada para falar? Jesus sempre tem algo para falar. Mas naquele momento, o que Jesus fez foi escutar. Aquela mulher, a Bíblia diz, falou tudo. Mas para mim o mais maravilhoso é que Jesus escutou tudo. Gente, isso é algo tão incrível. Porque aquela mulher tinha 12 anos de sofrimento. 12 anos de angústia. Aquela mulher tinha muita coisa para falar. Ela tinha muita coisa presa dentro dela. E Jesus ouviu. E não ouviu de qualquer maneira. Jesus ouviu com atenção. Jesus deu atenção àquela mulher. Ele ouviu atentamente. Isso provoca algo em mim. Será que nós estamos ouvindo uns aos outros? Será que nós estamos escutando as pessoas? Será que nós estamos ouvindo as demandas? Talvez alguém dissesse: mas aqui está dizendo uma palavra aos juízes, aqueles homens que ajudariam a Moisés. Mas isto, palavra de Deus, é direcionada a todos nós. A todos nós. E de certa maneira, se você parar para pensar, todos nós, de alguma forma, somos juízes. Porque todos nós julgamos.
Todos nós julgamos. E muitas vezes julgamos erroneamente, porque não damos atenção às causas dos outros. Lembre-se, nos últimos dias, os homens serão amantes de si mesmos. E muitas vezes nós estamos apenas dando atenção às nossas causas, não às causas de outros. Eu sei que ouvir e ouvir com atenção é uma tarefa, às vezes, difícil. De não interromper. Você diria, mas pastor, isso é apenas um ato de educação, não interromper o outro quando o outro está falando. Mas, meus irmãos, pensemos por um minuto nos diálogos que nós temos. E quantas vezes as pessoas estão falando e nós as interrompemos, especialmente nas nossas demandas, nas nossas discussões. Como atravessamos. E o Senhor Jesus nos ensina e nos ensina a escutar. Sabe, há uma expressão que é a expressão que introduz, até mesmo em Deuteronômio, que é: ouve, ó Israel. Ouve, ó Israel. Escutar a voz de Deus. O Senhor é o teu Deus. Só Ele é Deus. Ouve, ó Israel. Ouve. E segue-se: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todas as tuas forças, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento. O ato de escutar está ligado ao ato de amar. Quem ama, escuta. Você pode dizer amém a isso? Quem ama, se eu amo a Deus, eu escuto a Deus. Ouvir a palavra de Deus é um ato de amor. Ouvir, claro, e obedecer. Se ouvires as minhas palavras e as guardares. E Jesus disse: aquele que me ama faz o que eu digo. Ouvir e obedecer. Ouvir e atender. E você não atenderá se você não tiver, primeiramente, atenção ao que é dito. Assim como ouvir a palavra de Deus é um ato de amor meu por Deus, amando de todo o coração, com todas as forças, amando de todo o meu entendimento, ouvir ao meu irmão, ouvir ao meu próximo, é um ato de amor meu pelo meu próximo. E nisso se resume toda a lei. Amarás ao Senhor teu Deus e amarás ao teu próximo. Nisso se resume toda a lei. E eu diria então que um princípio muito importante é: assim como eu ouço a Deus de uma forma semelhante, obviamente que não igual, mas de uma forma semelhante, eu demonstro o meu amor, eu demonstro o meu afeto, a minha afeição, a pessoa que está falando, ouvindo-a. Mas diz que nos últimos dias os homens terão comichão nos ouvidos, que levarão as mãos aos ouvidos. Essa ideia de comichão, de coçar os ouvidos, é que serão incomodados, que algo que será dito estará como provocando
uma coceira em seus ouvidos. Por isso, alguns que conhecem o grego traduzem isto dizendo que eles taparão, têm os ouvidos tapados, eles não querem escutar a sã doutrina. Eles não querem escutar. Mas eu digo que muitos estão fazendo isso no relacionamento uns com os outros. Isso é algo que nós não podemos permitir que aconteça dentro da Igreja de Cristo. Por quê? Nós podemos nos tornar surdos, ou nos fazermos surdos, não ouvindo, não dando a atenção que deveríamos dar uns aos outros, a atenção que eu tenho que dar a você, a atenção que cada um de nós tem que dar ao outro, aos seus irmãos, dentro da Igreja de Cristo. Nós precisamos ouvir uns aos outros, as nossas famílias, na nossa sociedade. Eles iriam entrar e conquistar aquela terra, e o Espírito de Deus deu a Moisés este princípio: ouçam. Ouçam. E ouçam com atenção. Imagine o Senhor falando a um casal: marido, ouça com atenção a sua esposa. Esposa, ouça com atenção ao seu marido. Não apenas ouça, mas ouça com atenção. Sabe, Abraão um dia foi reclamar a Deus. Eu não tiro as razões, mas Abraão chegou para Deus e disse: Senhor, Sara está exigindo estas coisas. E a palavra de Deus a Abraão, que nós utilizamos tanto, que Pedro diz que Sara chamava Abraão de Senhor. E alguns de nós até causam uma opressão familiar com tal pregação, e que não é esse o sentido. É o sentido do respeito, é o sentido da honra que Sara dava a Abraão, e não que Abraão fosse um opressor, ao contrário. E naquele dia, Abraão, o amigo de Deus, chega para Deus, reclama do que Sara está lhe pedindo. Quer saber? Sara pedia para que Abraão se livrasse de Agar e de Ismael. E Deus disse a Abraão uma palavra que praticamente pregador nenhum prega: obedeça a Sara, tua mulher. Perturbadora é essa palavra. Abraão, obedeça a Sara. Em outras palavras, ouça o que Sara está te dizendo, porque neste caso, Sara está certa. Sara está correta. O que Sara está te pedindo tem motivo real. Abraão, obedeça. Interessante essa palavra tão forte. Obedeça. Porque no hebraico a palavra ouvir e a palavra obedecer são interligadas. E dizem os estudiosos da língua hebraica que a palavra escutar, ela é derivada da palavra equilíbrio. Isso quer dizer, se eu não escuto, eu não tenho equilíbrio. E quando eu estava lendo isto que os estudiosos da língua hebraica falam, eu falei: meu Deus,
E o nosso equilíbrio não está relacionado ao nosso ouvido? E a pessoa que tem labirintite, qual é a primeira coisa que acontece com ela? Ela perde o equilíbrio. Eu falei, Jesus, que coisa extraordinária que a tua palavra nos fala até a respeito disto. E se eu, dentro da igreja, se eu, dentro da minha família, se eu, no meio da sociedade, não ouvir, não haverá equilíbrio, nem na sociedade, nem na igreja, nem na família. E eu estarei sem equilíbrio. Eu terei dificuldade em andar. Eu terei dificuldade em andar, eu terei dificuldade em me locomover, eu terei dificuldade em chegar aonde eu tenho que chegar. Por quê? Porque o meu obstáculo é que eu não ouço, que eu não dou atenção aos demais, que eu só ouço a mim mesmo. É outra maneira também de falar ser amante de si mesmo. Eu só me ouço. Eu não escuto a mais ninguém. Eu não ouço a mais ninguém. E quando eu penso em algo assim, eu me lembro do que a Bíblia fala sobre os que adoram a ídolos. E que diz sobre tais ídolos, que eles têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, têm boca e não falam, e tornem-se semelhantes a ele todos aqueles que os adoram. Eles têm olhos e não veem, têm boca e não falam, e, no nosso caso, do que estamos falando, têm ouvidos e não ouvem. Por quê? Porque adoram a ídolos. E você diria, mas isso é idolatria, pastor. Sim. Mas deixe-me dizer uma coisa. Se diz sobre esses ídolos que são obras das mãos dos homens. Quando nós idolatramos as obras de nossas mãos, mesmo dentro da igreja, a surdez é uma questão de tempo. Quando eu idolatro o meu ministério, obra de minhas mãos, o esforço de minhas mãos, veja, todos nós devemos nos esforçar e nos esforçar muito. Nesses dias mesmo aqui na igreja eu estava pregando e falando sobre como semear é um trabalho duro. É um trabalho duro. Arar a terra é um trabalho duro. Lançar a semente na terra é um trabalho duro. Cuidar da terra, vigiar a terra, regar a terra, tudo isso é um trabalho duro. Sem trabalho duro, não há colheita. E nós devemos entender que colher sem trabalho, nós estaremos correndo o risco de colher só erva daninha. Erva daninha é que você não trabalha duro e ela surge. E nós não devemos permitir isso. É claro, mas no momento em que eu dou um valor às obras das minhas mãos e venero e adoro as obras das minhas mãos, logo eu estarei cego, logo eu estarei mudo, logo eu estarei surdo. Eu não verei, eu não mais falarei e eu não escutarei a mais ninguém. E a Bíblia ainda vai um pouco mais além e diz: ouro e prata são os seus ídolos.
obra de suas mãos, ouro e prata. Isso não é simplesmente dizer que são feitos de ouro e são feitos de prata, mas é também dizer que o ouro e a prata são os seus ídolos. E a Bíblia diz: ninguém pode servir a dois senhores. Não podeis servir a Deus e as riquezas, ouro e prata. Ouro e prata. Mamon, falamos nós, sobre este dominador, através das riquezas, quando as riquezas dominam, quando as riquezas governam, quando a vida é orientada, é levada pelas riquezas. Meus irmãos, essa é uma palavra muito simples, a palavra de ouvir, que eu preciso amar a Deus e preciso amar ao próximo. E como uma das expressões de amar a Deus é ouvi-lo, igualmente uma das expressões de amar ao próximo é ouvi-lo também. É dar ouvidos. É não me limitar única e exclusivamente a falar, mas buscar, acima de tudo, ouvir, escutar, assim como é necessário que eu fale em amor, é necessário que eu escute com afeição, com afeto, com carinho, acima de tudo, com atenção. Venha comigo ao texto que o apóstolo Paulo fala na segunda epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 3, Paulo dá um quadro do mundo, dos homens, nos últimos dias. Diz Paulo no versículo de número 1 do capítulo 3 da segunda epístola de Paulo a Timóteo: mas você precisa saber disso. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, egoístas e sem afeição natural, implacáveis, que também pode ser traduzido como cruéis, caluniadores, sem domínio de si, de novo, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. A Bíblia fala sobre a amizade do mundo e a amizade de Deus, que a amizade do mundo constitui inimizade contra Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Fique longe também destes, pois entre estes se encontram os que se infiltram nas casas e conseguem cativar mulheres tolas, sobrecarregadas de pecados, que são levadas por todo tipo de desejos, que estão sempre
aprendendo e nunca conseguem chegar ao conhecimento da verdade. E assim Paulo continua. E no capítulo de número 4, Paulo diz no versículo 3, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, que sentindo coceira nos ouvidos, eles recusarão dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Mas você seja sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições, faça o trabalho de evangelista e cumpra plenamente o teu ministério. Que figura que o apóstolo Paulo apresenta aqui, e hoje não é isso que nós vemos em muitos lugares dentro da igreja de Cristo, que são pessoas sendo levantadas e falando às multidões o que as multidões desejam ouvir e não o que elas precisam ouvir, porque eles não querem ouvir, eles não querem escutar, e que nós precisamos orar a Deus para que comece conosco, para darmos ouvidos a Deus, pois aquele que tem ouvidos, ouça. E ouça o que o Espírito diz às igrejas. Porque não basta ouvir de qualquer maneira. Eu volto a dizer, eu tenho que ouvir com atenção. Quem tem ouvidos para ouvir, é quem ouve e ouve com atenção. E esse que ouve com atenção, quando ouve, dá ouvidos ao que ouve, pratica, obedece. Ouve, Israel. Obedece, Israel. Se me ouvires e me escutares, comereis do bom e do melhor desta terra. Se não me ouvires, se não me escutares, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. É ouvir ou não ouvir? Ouvir é comer do bom e do melhor. Comer do bom é bom, mas comer do melhor é ainda melhor. Deus não tem apenas o bom para mim e para você. Deus tem o melhor para mim e para você. O melhor dessa terra. Mas isso está relacionado ao ato de ouvir com atenção e dar ouvidos, a obedecer. E se nós queremos, eu volto a dizer, um equilíbrio, se nós queremos chegar aonde temos que chegar, conseguir andar como temos que andar, em conjunto, em sociedade, temos que aprender a ouvir uns aos outros. A ouvir uns aos outros. Eu não estou dizendo que isso é fácil. Isso não é fácil nem entre pessoas que se amam. Que dificuldade, às vezes, irmãos têm de ouvir a irmãos. Cônjuges têm de ouvir aos cônjuges. Pais e filhos têm dificuldade em ouvir uns aos outros. Como é difícil ouvir. Como é fácil falar. Eu não estou dizendo que falar, veja bem, sempre é fácil. Existem momentos que falar é difícil, que eu tenho dificuldade para falar.
Mas como é mais fácil para mim mesmo, ou talvez para nós, porque eu prefiro me julgar, por isso eu digo para mim, falar em vez de ouvir. Como é desafiador dar atenção. E na sociedade que nós vivemos, que vive uma realidade tão estranha. As pessoas falam de amigos, e que talvez nem entendam ao certo o que é o significado de um amigo. Uma das coisas que um amigo faz com um amigo é o que a Bíblia diz, como ferro com o ferro se afia. Assim, o homem com o seu companheiro, o homem com o seu amigo. A amizade, relacionamento, é uma coisa que pode nos afiar, mas para nos afiar, como todo o fio, há um desgaste. Há desgastes que são benéficos, que são construtivos, que nos afiam, que nos aperfeiçoam. Assim, o amigo, ele pode repreender, ele pode falar forte com o seu amigo, e o amigo, por ser amigo, escuta, ouve. Como a Bíblia diz que o sábio repreende o sábio. E uma das coisas interessantes sobre o sábio é que sábio escuta, até a repreensão. E ele se tornará ainda mais sábio. Isso não quer dizer que sempre que eu repreenda um sábio, eu estou correto e o sábio está errado. Eu estou dizendo que o sábio aprende com a repreensão, porque ele sempre busca, porque é sábio, melhorar. O sábio ouve, e o sábio respeita, e o sábio te dá crédito no que você está falando, mesmo que você esteja repreendendo a ele. E ele buscará consertar-se, ele buscará aperfeiçoar-se, ele buscará melhorar. Pastor, eu tenho que ter sangue de barata, eu tenho que ouvir tudo isso e não falar nada. Eu não estou dizendo que não há momento em que nós temos que dar uma resposta, que temos que falar, que temos que nos defender. O que eu estou dizendo é que, acima de tudo, temos que ouvir, mesmo que depois tenhamos que falar. Lembre-se que o sentido original é: não interrompa o seu irmão quando ele estiver falando. Escute, deixe-me colocar de outra maneira, escute até o fim. E eu confesso a você, depende muito do seu temperamento, mas existem certas coisas que quando eu escuto, me dá eu tenho vontade de reagir. Ouvir ignorância é uma coisa que me provoca uma reação. Eu irei ampliar um pouco. Escutar burrice. Em vez de ouvir ignorância, mas escutar burrice. Gente, ouvir uma burrice me dá nos nervos. Como é difícil. Mas é para isso que Deus nos deu o domínio próprio. É para isso que o Senhor nos chamou a sermos mansos.
É para isso que o Senhor nos colocou. Não é que você não possa responder. A Bíblia diz algo, e com isso eu buscarei finalizar. Não responda ao estulto segundo a sua estultice, para que você não se torne estulto como ele. A palavra estulto aí pode ser traduzida como a palavra tolo. Não responda ao tolo segundo a sua tolice. Não se torne ignorante como ignorante. Não se torne bruto como bruto. Não se torne grosseiro como grosseiro. A Bíblia diz que a palavra rude suscita o quê? A ira. Mas a palavra branda aplaca. Nós devemos saber falar. Hoje o Evangelho, hoje nós estamos como igreja colhendo alguma coisa porque estamos gritando, brigando, vociferando. E isso não é a nossa forma. Aprendei de mim, disse Jesus, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Você quer ter descanso? Aprenda com Cristo. Aprenda de Cristo. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Vocês acharão descanso para quê? Para as vossas almas. Mas nós estamos, porém, no livro de Provérbios também diz, responda ao estulto. Mas não responda ao estulto segundo a sua estultice. De modo que eu tenho que ouvir até o estulto, até o tolo, na sua tolice, escutar, responder segundo o Espírito de Deus, com sabedoria, com moderação. Veja, quantas vezes Jesus escutou, e escutou até o fim, até os que se opunham a ele. Volto à questão da mulher adúltera. Eles falaram tudo. Jesus ouviu tudo. E a resposta que Jesus deu disse tudo. Uma resposta mansa. Uma resposta humilde. Uma resposta que Jesus não entrou em vã discussão. A Bíblia diz para não entrarmos em discussões inúteis. Jesus disse, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. É muito simples. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Ninguém queria atirar, porque todos têm pecado. Jesus não disse ela é inocente, porque Deus não inocenta o culpado, Deus perdoa, é diferente. É diferente. Por isso Jesus disse, vai, nem eu tampouco te condeno, não peques mais. Meus irmãos, nós temos que aprender com Jesus. Ninguém pregou como Jesus. Ninguém falou como Jesus. Até mesmo os guardas do templo disseram aos sacerdotes, quando esse homem fala, ele fala como nenhum outro fala. Jamais ouvimos alguém falar como ele. Nós não conseguimos prendê-lo. Ele fala de uma maneira que ele cativa a todos. Glória a Deus por isto. Eu quero que Jesus fale. Eu quero que Jesus fale. Mas eu quero aprender com Jesus que ele poderia falar o tempo todo. Mas Deus não nos dá apenas a sua palavra. Deus também nos dá os seus ouvidos.
e o teu Pai, que te escuta em secreto, te responderá. Sabe uma coisa interessante sobre isso? É que Deus te escuta até o fim para te responder. E o teu Pai, que te escuta em secreto, te responderá. Fale com Ele e fale tudo, porque Ele ouve e ouve tudo. Mas no final, aprenda a você escutar, porque Ele vai te responder. Ele vai te responder. E aprendamos isto uns com os outros. Aprendamos isso no afeto familiar, no afeto entre amigos, no afeto entre irmãos, escutando uns aos outros, dando atenção uns aos outros. Olha, essa palavra mexeu tanto comigo, porque eu sou uma pessoa de um temperamento mais reservado. Eu tenho uma liberdade tremenda no púlpito. Sabe, o púlpito é o meu lugar natural. Que liberdade que eu tenho aqui. Mas eu saí daqui, eu tenho meu desafio, que é me relacionar com as pessoas. Eu sou uma pessoa mais recatada, é uma maneira educada de chamar alguém de fechado. E às vezes de mal educado. Então eu sou mais, alguém diria, reservado. Mas Deus diz, você tem que dar atenção. Atenção com os olhos, atenção com os ouvidos, atenção com a linguagem física. Você tem que dar atenção aos outros. Dê atenção ao seu irmão, à causa do seu irmão. Volto a dizer, todos somos juízes. Não duvide que todos julgamos. E não estou dizendo que somos bons juízes, nem que temos bom juízo, mas todos somos juízes. Todos julgamos. Todos julgamos de alguma maneira. E eu me senti muito condenado com essa palavra. Espero que você não, mas eu me senti. Porque eu me lembrei de muitas coisas que são meus hábitos. De coisas que são minhas. Quando eu ouço alguém cantando e a nota dá errada, que a pessoa dá uma nota, me dá uma coisa. Eu que estou louvando ali, eu falo, Senhor, como que a gente consegue isso? A gente está na tua presença, aí alguém dá uma nota errada e eu saio da tua presença. E quando eu ouço mensagens e escuto uma palavra, ou uma manipulação, ou alguma coisa, me dá uma... Aí, meu irmão, eu confesso, e é difícil para mim segurar. Primeiro que você conhece aquela pessoa que, se você olhar, você vê, que fica na cara, assim dizendo, você não gostou, não é? Diz, como você sabe? Está na tua cara que você não gostou. Eu disse, Senhor, ajuda-nos. E ajuda-me a dar atenção ao meu irmão. Eu não quero ser como um dos últimos dias que não terá afeto natural. O afeto natural é essa maneira de se tratar, que deveria se tratar em família, com carinho e com respeito. Senhor, queremos te ouvir, mas assim como a Bíblia diz,
Se eu não amo ao meu irmão, a quem vejo, como eu poderei amar a Deus a quem não vejo? Diz, sou mentiroso se eu digo que amo a Deus e não amo ao meu irmão. Pois se eu amo a Deus, eu tenho que amar ao meu irmão. Eu tenho que amá-lo. E se eu digo que eu ouço a Deus, a quem eu não vejo, sim, eu ouço através da sua palavra, eu entendo isso. Como eu posso, se amar a Deus implica em ouvi-lo, e amar ao irmão, a prova que eu amo ao meu irmão é que eu ouço ao meu irmão. Se eu não ouço, é que eu só amo a mim. E se eu só me amo, eu só me escuto. Dê atenção à causa do seu irmão. Amém? Senhor, nós queremos ouvir uns aos outros. Nós queremos ser afetuosos uns com os outros. Nós queremos tratar com dignidade, com honra, uns aos outros. Nós queremos, ó Senhor, amar uns aos outros. E amar uns aos outros é mais do que sentimentos. Amar uns aos outros, Senhor, é consideração, é respeito, é ouvir. Por isso nós te pedimos, ó Senhor, que o Senhor nos ajude no que se refere ao trato uns com os outros, a nos cingirmos de ternos afetos de misericórdia. É o que nós te pedimos, com perdão dos nossos pecados, no nome de Jesus. Amém e amém.